Olá, meu povo! Seu portal de notícias já está no ar para trazer as principais notícias da nossa região e do mundo inteiro. Vamos ver quais serão os destaques de hoje aqui no CN+. Falaremos sobre o falso médico que chegou a atender pacientes em um hospital cearense e agora está sendo procurado pela polícia. Foi sancionada no Brasil a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. E mais, em Juazeiro do Norte, 2 homens foram presos com drogas, armas e aves silvestres. Também falaremos nesta edição sobre um suspeito de armazenar pornografia infantil que foi preso na cidade de Cariús. Fica ligadinho aqui com a gente até às 18h30, porque o seu portal de notícias está só começando. Em breve, o CN+ estará em novo horário, das 13 às 14 horas. É importante você se organizar, ficar atento para não perder nenhuma edição do telejornal que mais cresce no Cariri. Lembrando que o nosso canal no YouTube, você encontra todas as edições passadas e no nosso Instagram você fica sempre bem informado. Então não perca tempo e já começa a nos seguir nas redes sociais. Agora vamos abrir as matérias de hoje falando sobre a cidade de Tauá, onde uma moto clonada foi apreendida. Veja só. Mais uma moto clonada foi apreendida no município de Tauá. Tudo aconteceu na localidade Bom Jesus, quando as equipes de segurança identificaram uma moto com comportamento suspeito. Ao abordarem o veículo, comprovaram que as informações de identificação haviam sido adulteradas. O crime de adulteração de veículo pode ser muito perigoso e causar problemas ao dono do veículo verdadeiro, já que os criminais costumam realizar as atividades ilegais com veículos clonados. A pena associada a este crime é de reclusão, de 3 a 6 anos e também pagamento de multa. Caso algum cidadão suspeite que seu veículo foi clonado, ele deve agir rapidamente. O mais indicado é ir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência comprovando que ele não esteve envolvido nas atividades ilegais de seu suposto veículo. Além disso, o Detran deve ser acionado e, caso comprovada o adulteramento do veículo, o veículo original receberá um novo chassi e novas documentações. Ao menor sinal de clonagem do seu veículo, não hesite em acionar o Detran e a polícia para que a investigação possa ser feita. E ainda falando sobre investigação, a polícia de Jucás prendeu em Cariús um homem suspeito de armazenar pornografia infantil. Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil de Jucás, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico que envolve uma criança de 5 e um adolescente de 16 anos. De acordo com a polícia, ao chegar ao centro da cidade de Cariús, o jovem foi preso e não esboçou nenhuma reação. Com ele, havia um celular, onde neste armazenamento estariam as pornografias filmadas por ele. De acordo com investigações, tudo envolvia uma criança e um adolescente de 16 anos. Residente no município de Cariús, Thales Oliveira da Silva foi capturado no centro da cidade. Ele é o principal suspeito de cometer o crime previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por armazenar em seu celular vídeos com cenas de pornografia envolvendo a criança e uma outra adolescente. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, onde em seguida realizaram os procedimentos cabíveis. O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Cedro, que fica na região centro-sul aqui do estado, onde permanecerá à disposição do 2º Núcleo de Custódia e Inquérito de Iguatu. Obrigada, Eugênio. A prisão ocorreu depois de uma breve investigação que deve continuar acontecendo nos próximos dias. Agora, a nossa repórter Paloma Oliveira nos conta sobre a criminalização do bullying e do cyberbullying. O presidente Lula sancionou a lei de número 14.811 de 2024, promovendo modificações significativas no Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As alterações tornam crimes contra crianças e adolescentes, como sequestro, cárcere privado e tráfico de pessoas, classificados como hediondos. A nova lei também traz inovações ao tornar o bullying um crime punível com multa para adultos, dependendo do que acontecer. O
Crianças e adolescentes também terão suas penalidades, dependendo da forma do bullying, seja ela física, virtual ou psicológica. Além disso, a nova lei também aborda o ciberbullying, aquele que é praticado em ambiente virtual, seja em plataformas como aplicativos, jogos ou redes sociais. A nova legislação também destaca a inclusão do crime de indução ou auxílio ao suicídio ou automutilação utilizando a internet. A pena para esta conduta, anteriormente de 6 meses a 2 anos de reclusão, agora será duplicada se o autor for líder, coordenador ou administrador de grupos virtuais. A promulgação da Lei nº 14.811 de 2024 representa uma resposta legislativa importante para a proteção de crianças e adolescentes. Com a popularização das redes sociais, é importante que ações como esta continuem acontecendo para que haja uma regularização de alguma forma, né? E acabar com aquele ditado de que na internet é terra sem lei, porque não é, e aos poucos as coisas vão sendo regularizadas. Olha, 2 homens foram presos com armas, drogas e aves silvestres aqui em Juazeiro do Norte. Nós voltaremos já já para te trazer essas e muitas notícias. O CN+ vai fazer aquela pequena pausa e volta em instantes. Mais de 322 milhões de pessoas no mundo convivem com a depressão, segundo a OMS. Depressão não é falta de Deus. Mais de 285 mil foi o número de afastamentos por doenças mentais e a aposentadoria por invalidez somaram 290 mil. Estresse não é piti. Mais de 18,6 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade no Brasil. Ansiedade não é frescura. Mais de 26% foi o número de quanto aumentou de afastamentos e aposentadorias por invalidez causado por doenças mentais. Insônia não é irresponsabilidade. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por conta da depressão e ansiedade. Pedir ajuda não é fraqueza. Você não está sozinho. Podemos te ajudar. Programe passeios. Leia um livro. Brinque com crianças. Brinque com pet. Programe seu dia e algum hobby que lhe dê prazer. Isso não quer dizer usufruir apenas de um dia específico, mas aproveitar o momento do aqui e agora. Uma mente ocupada com práticas de esporte e lazer, despeça suas preocupações, ansiedade, coisas e pensamentos que não estão no seu controle. Janeiro branco, cuidar da mente é cuidar da vida. Se você fica bem, a gente fica também. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Já estamos de volta e eu quero deixar aqui o nosso abraço em nome de toda a equipe do CN+, para a dona Tereza, seu Cícero, Alana e Bruna, que moram na zona rural de Tauá e nos assistem todos os dias pelo YouTube. Um grande abraço para vocês. Olha, pessoal, hoje eu estou usando o look da Raquel Barros, uma loja aqui muito importante do Cariri. Se você também quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com a nossa equipe. Agora vamos continuar falando de notícia. Você já deve ter percebido que aqui no Brasil temos uma campanha para cada mês do ano. Essas campanhas possuem diferentes temas e cores, não é mesmo? Para despertar na sociedade uma maior sensibilização. Aqui no CN+, nós não ficaremos de fora dessas campanhas e é por isso que está começando agora Tons de Conscientização. Começamos hoje o quadro Tons de Conscientização,
onde falaremos sobre temas específicos relacionados à saúde. Durante este mês, falaremos sobre o Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental. Karina começou a sentir sintomas de ansiedade e depressão depois dos 15 anos e desde então vem sofrendo com este problema. Eu comecei a sentir ansiedade aos 15 anos de idade devido a alguns problemas pessoais. Eu sentia sintomas como taquicardia, suor na palma das mãos, gastura, tontura, entre outros sintomas. As doenças mentais precisam de tanto cuidado como qualquer outra. Não é culpa de quem sofre, pode piorar com o tempo, mas tem tratamento. Essa pandemia, nunca se falou tanto em doença mental, nunca os serviços de saúde estiveram tão cheios de procura, e isso inclui criança, adolescente, adulto. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país com maior número de casos de transtornos de ansiedade. Mais de 9% da população apresenta o caso de transtorno de ansiedade e 1 em cada 4 brasileiros vai apresentar algum transtorno mental. É preciso reconhecer a necessidade de buscar ajuda. Natural é você ficar nervoso antes de uma prova, antes de uma reunião importante, suar as mãos, perder o sono antes de uma viagem, antes de uma consulta, perder o sono antes de um encontro importante. Isso é normal, as pessoas estão muito assustadas sentindo isso, procurando às vezes tratamento para coisas normais, estão enfrentando uma dificuldade, um problema. Sentir tudo isso é normal. Agora, quando é que isso se torna preocupante? Quando isso é um sinal de um transtorno. Quando esses sintomas se tornam muito obsessivos, muito compulsivos, muito repetitivos e passam a atrapalhar a funcionalidade da pessoa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas enfrentam a depressão em todo o mundo e aproximadamente 800 mil tiram suas próprias vidas a cada ano, tornando isso a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. E para continuar promovendo essa conscientização, durante este mês acontece a campanha Janeiro Branco, que se vale de 2 simbologias. A primeira é a do início do ano, quando somos levados a refletir sobre as nossas próprias vidas. E a segunda é a da folha em branco, quando somos também levados e convidados a reescrever a nossa própria história, selando um pacto novo pela saúde mental. No Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 86% dos brasileiros lidam com a ansiedade, 45% enfrentam um transtorno de estresse pós-traumático e 16% sofrem de depressão grave. Esses números destacam a importância de abordarmos e cuidarmos da saúde mental. Saúde mental ela é um todo, né? Ela tem que ser pensada num todo, mente sã, corpo sã, né? Então, essa campanha busca chegar, não é uma campanha só, né, para psicólogos, psiquiatras, não. É uma campanha que tenta envolver todas as classes da saúde, todos os profissionais da saúde, toda a sociedade como um todo. A gente precisa chamar atenção para isso, para que as pessoas entendam que é importante a saúde mental. Espero que você tenha gostado e na próxima semana abordaremos o tema esporte e saúde mental. Não perca! Esse quadro vai ao ar sempre nas quintas-feiras, então fique ligadinho para não perder os próximos episódios. Vamos continuar falando de notícia. Lá em Missão Velha, 200 pessoas foram beneficiadas com um mutirão de cirurgias e é isso que você vai ver agora. A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a Corã, lançou o edital para a renovação do Comitê da Subbacia do Salgado. Vale ressaltar que a Subbacia do Salgado atende às necessidades hídricas de várias cidades do Ceará, incluindo a região do Crajubá, Missão Velha, Mauriti, Milagres, Penaforte, também Brejo Santo,
Caririaçu e cidades circunvizinhas. O comitê deve ser composto por 3 categorias: membros da sociedade civil, membros do poder público municipal e ainda usuários da água. É importante ressaltar que a subbacia do Salgado é dividida em 5 microbacias e que cada uma delas terá direito a eleger 8 representantes. Desses 8 representantes, o poder público municipal tem direito a 2, enquanto os usuários de água e os membros da sociedade civil têm direito a 3 representantes cada. Ou seja, no total, teremos 40 membros compondo o comitê da subbacia do Salgado. Muito obrigada, Lucas. Seguimos com o nosso CN+, falando de uma operação da Polícia Militar aqui em Juazeiro do Norte que prendeu 2 homens e resultou também em apreensões de armas, drogas e aves silvestres. Isso mesmo, Evelyn, como você disse, essa operação prendeu 2 homens suspeitos de estarem envolvidos com tráfico de drogas. Além disso, foram apreendidos armas e 2 animais silvestres. Essa operação aconteceu aqui em Juazeiro, mais precisamente nos bairros Betolândia e Tiradentes. A ação se iniciou quando os policiais realizavam uma patrulha de rotina lá no bairro Betolândia. Receberam a informação de uma suposta que estava acontecendo tráfico de drogas lá na região. E aí logo trataram de fazer as buscas e encontraram um suspeito identificado como Cícero Josaniel da Silva Pereira, de 26 anos. Com ele, a polícia encontrou pelo menos 700 gramas de crack e 100 gramas de cocaína. Ainda durante a operação, a polícia se dirigiu a um local utilizado para armazenar os entorpecentes. Por lá, a polícia encontrou mais drogas e também 2 animais silvestres. E ainda prendeu um segundo suspeito, identificado como Tancredo Rafael Unias Gomes, de 38 anos. E aí, os suspeitos e todos os objetos apreendidos nessa operação foram encaminhados aqui para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Bem, a delegacia ainda vai seguir em investigação junto com a polícia para tentar entender a relação desses 2 suspeitos com outras ações de tráfico de drogas aqui no Cariri. São essas as informações de Juazeiro do Norte. David Braga para o CN+. Muito obrigada, David. Vamos fazer aquela pequena pausa para os comerciais e daqui a pouco voltaremos falando sobre o falso médico que atendeu pacientes em um hospital do Ceará. Também traremos outros assuntos e, claro, o quadro de futebol tão querido aqui do CN+. Não sai daí, não. O CN+ volta daqui a pouco. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Na Farmácia Gentil, cuidar de você é a nossa prioridade. Oferecemos uma ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene e cuidados pessoais, sempre com qualidade e preços acessíveis. Sempre com qualidade e preços acessíveis. Nossos farmacêuticos estão sempre prontos para orientar, garantindo que você receba o tratamento mais adequado. Nas Farmácias Gentil, cuidamos de você e da sua saúde com carinho e comprometimento. Visite uma de nossas lojas, uma mais perto de você. Uma mais perto de você. O seu portal de notícias já está de volta e olha, o nosso Instagram está o tempo todo publicando notícias para você aí em casa. Os nossos stories estão diariamente também
com a carinha aqui do CN+, a nossa rotina, os nossos repórteres. Então, você não fique de fora, comece a nos seguir também nas redes sociais. É por isso que nós somos um dos telejornais mais completos do Cariri, porque nós unimos o tradicional ao moderno. Vamos continuar as matérias de hoje falando sobre o assunto a seguir, que é o edital publicado recentemente pela COGER para renovação de comitê. Veja só. A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGER, lançou o edital para a renovação do Comitê da Subbacia do Salgado. Vale ressaltar que a Subbacia do Salgado atende às necessidades hídricas de várias cidades do Ceará, incluindo a região do Crajubá, Missão Velha, Mauriti, Milagres, Penaforte, também Brejo Santo, Caririaçu e cidades circunvizinhas. O comitê deve ser composto por 3 categorias: membros da sociedade civil, membros do poder público municipal e ainda usuários da água. É importante ressaltar que a subbacia do Salgado é dividida em 5 microbacias e que cada uma delas terá direito a eleger 8 representantes. Desses 8 representantes, o poder público municipal tem direito a 2, enquanto os usuários de água e os membros da sociedade civil têm direito a 3 representantes cada. Ou seja, no total, teremos 40 membros compondo o Comitê da Subbacia do Salgado. Esperamos que esses novos membros possam fazer um bom trabalho na Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Vamos falar agora de um caso que gerou revolta nas redes sociais. Um falso médico que chegou a atender pacientes em um hospital aqui no estado do Ceará e agora está sendo procurado pela polícia. A polícia está à procura de um falso médico suspeito do exercício ilegal da medicina em um hospital aqui no estado do Ceará. Conforme a polícia, durante as investigações sobre o caso de negligência, os agentes descobriram que Iago Oliveira de Pinho, de 28 anos, estava utilizando o nome de um registro do Conselho Regional de Medicina de um médico da capital Fortaleza. O falso médico vinha agindo na cidade de Independência, aqui no estado do Ceará. Toda essa irregularidade foi descoberta depois de uma negligência médica. De acordo com apurações da polícia, ele vinha utilizando o CRM de um outro médico da capital, Fortaleza. O falso médico que está foragido é investigado pelos crimes de exercício ilegal na medicina, falsidade ideológica e falsidade de documento público. A Delegacia Municipal de Independência investiga o caso para esclarecer o crime e capturar o suspeito. Se você tiver alguma informação sobre esse caso ou saiba algo sobre a localização deste homem, denuncie e ajude o trabalho da polícia. Nós já trouxemos as principais notícias do dia e você vai ver agora as principais notícias do mundo do esporte, porque está começando o Giro do Futebol. Olá, Evelyn, boa noite para você e boa noite para você que também nos acompanha no CN+. Chegando agora para trazer mais uma vez os destaques do futebol para você que sempre nos acompanha no nosso jornal. Hoje vamos começar falando de campeonato cearense, que vai começar nesse final de semana. E você vai conferir agora quais serão os jogos da primeira rodada e o que é que a gente pode esperar de cada partida. No sábado, teremos 2 partidas abrindo a primeira rodada do estadual. Às 4h30 da tarde, Fortaleza e Horizonte se enfrentam na Arena Castelão, num duelo que deve reunir as equipes campeãs do estadual na última temporada. Já às 6 horas, Ferroviária e Floresta se enfrentam no PV, em um duelo que vai reunir as 2 equipes que vão representar o nosso estado na Série C do Brasileirão. No domingo, mais 2 partidas. Às 5h30 da tarde, o Iguatu recebe o Atlético Cearense no estádio Morenão, em um duelo que vai reunir 2 das 3 equipes que vão representar o nosso estado na Série D. Maracanã e Ceará se enfrentam no PV às 5h30. E fechando a rodada na segunda-feira, Caucaia e Barbalha se enfrentam no estádio Raimundo de Oliveira às 8 da noite. Como eu disse, o Barbalha representa o Cariri na elite do estadual e só vai estrear na segunda-feira. E claro que vamos falar melhor sobre em breve. E claro, também trazer os resultados e análise dos outros jogos da rodada. Vamos falar agora do mercado da bola, que nesta quarta-feira estava bem agitado. O Internacional anunciou a chegada do colombiano Borré.
O atacante de 28 anos assinou contrato até dezembro de 2028 com o Colorado. Borré já passou pelo River Plate da Argentina, pelo Atlético de Madrid da Espanha e, por último, do Werder Bremen da Alemanha. O Criciúma, que volta a disputar a Série A do Brasileirão após 10 anos, anunciou a contratação do lateral peruano Miguel Trauco. Ele atuou pelo Flamengo entre os anos de 2017 e 2019. O Al Hilal anunciou a contratação do lateral brasileiro Renan Lodge. Ele estava no Olympique Marselha e agora terá um contrato até junho de 2027 com a equipe árabe. Olha aí, minha gente, Renan Lodge, mais um brasileiro que vai brilhar na Liga Árabe. E ainda falando de reforços, a gente falou nos últimos dias, né, da chegada do goleiro Santos ao Fortaleza, ele que estava no Flamengo, e aí com sua saída do clube carioca, tem jogador cearense que faz parte da base do rubro-negro carioca e que deve ser promovido ao elenco principal. O Flamengo não tem planos para contratar um goleiro após a saída do Santos. Com isso, o cearense Diogo Alves deve ser integrado ao elenco principal. Ele é um dos sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu que ocorreu em 2019 e matou 10 jovens. Diogo conquistou o Brasileiro Sub-20 na temporada passada e tem um contrato profissional que vale até o final deste ano. Como eu disse para vocês, o Diogo ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, mas até o momento não foi feito nenhum anúncio para oficializar a sua integração ao elenco principal ou para renovar o seu contrato. É isso, gente. Esses são os destaques de hoje. Evelyn, eu volto com você e a gente volta na segunda-feira. Até mais! O Giro do Futebol volta na segunda-feira, porque amanhã, sexta, é dia de Good News, dia das boas notícias. O CN Mais vai ficando por aqui e eu te aguardo amanhã, na sexta-feira, para o nosso Sextou. Tchau, tchau!